Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. A paz do Senhor, meus filhos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Assembleia de Deus Central de Iguape. Seja bem-vindo e vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus para a nossa edificação, para a direção daquilo que Deus quer falar conosco, para que nós venhamos a crescer espiritualmente diante do Senhor. Bom, antes de tudo eu gostaria que você estivesse fazendo uma oração comigo, para que Deus estivesse revelando a sua palavra. Então vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a tua imensa misericórdia. Nos direciona, Senhor, em todas as coisas, nos capacita, Senhor, para vivermos de acordo com a tua palavra. Que não seja a carne e o sangue a poder falar aos corações, porque nós sabemos que o homem é enganoso, mas nós pedimos que o teu Espírito Santo venha revelar todo o intento maligno do coração e que nós venhamos, Senhor amado, viver de acordo com o teu querer, para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço por este momento, ó Pai. Em nome de Jesus, alcança cada vida para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Meus amados, abramos a palavra de Deus em Mateus 8, no versículo 18 em diante. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Então, meus amados, vejamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. A semana passada, dentro desse tema, quem tem Cristo não larga o arado, nós estivemos falando aí, sobre Lucas capítulo de número 9. Nós podemos observar algumas coisas que acontecem quando uma pessoa é muito entusiasta com respeito à obra de Deus. Uma obra que está começando. Então, a pessoa ela age com entusiasmo, a pessoa muitas vezes fica presa às movimentações, à novidade daquela obra, daquela igreja que está se levantando. Se você puder meditar em Lucas, capítulo de número 9, até o versículo 62, você vai tirar essas conclusões. Eu não vou estar aqui falando ponto por ponto, porque nós não podemos gastar tempo, para que o vídeo não fique grande. Mas nós falamos sobre diversas coisas que acontecem dentro da obra de Deus. Então, observe bem que nós muitas vezes ficamos na expectativa, achando que tudo é maravilhoso, tudo é belo, e nós não contamos muitas vezes com os precalços, nós não contamos com as dificuldades, nós não entendemos muitas vezes aquilo que Jesus diz, que a obra de Deus não é somente coisas que vão nos alegrar, mas também vai ter coisas que vão nos entristecer. Nós temos que também levar a cruz de Cristo. O próprio Jesus disse isso, que nós iríamos levar a sua cruz. Então, meus amados, esse negócio de expectativa da obra de Deus, que muitas vezes é uma coisa maravilhosa, é uma coisa bela, que nunca nós vamos ter tristezas, nunca vamos ter decepções, que nunca vamos ter traições, que nunca as pessoas vão nos abandonar. Isso daí é uma
mentira, né? Isso realmente é uma mentira. Claro que existem os fiéis. Sim, existe também. Nós vamos ter alegrias na obra de Deus, mas nós temos que entender que nós vivemos em um mundo na onde existe o quê? Existe altos e baixos. E Deus quer nos levar à consciência que nós devemos colocar os nossos pés no chão. E não devemos viver de expectativas, mas nós devemos confiar em Deus. Não é verdade? É isso que eu e você devemos entender. Então nós vamos sofrer afrontas, vamos ter que levar a cruz de Cristo, né? Vamos ser levados também a um compromisso com o Senhor que é independente da minha vontade e da sua vontade, mas é concerniente à vontade de Deus, né? Nós não devemos muitas vezes acharmos que somos melhores ou maiores do que o nosso irmão. Então, veja bem que tudo isto vai acontecer dentro da obra de Deus. Nós devemos sempre estar guardando que nós devemos ser humildes, né? Para que nós sejamos grandes na obra de Deus, nós devemos o quê? Aprender a servir com humildade e com resignação. Então, meus amados, que nós fiquemos atentos a essas coisas, porque isso é uma verdade. Agora, observemos bem aqui no capítulo de número 8, né? O Senhor Jesus ele fala com um fariseu e fala com um de seus discípulos. O primeiro, né, o fariseu, que na verdade vive de acordo com seus conceitos, vive ali muitas vezes, né, de acordo ao tradicionalismo judaico, né, que coloca além dos mandamentos que é concerniente ao Torá, a palavra de Deus, eles colocam ainda mais mandamentos, mais usos e costumes, e isso acaba contaminando a palavra de Deus, né? Então veja bem que este fariseu ele vivia segundo os seus conceitos, esse escriba vivia segundo os seus conceitos. Então nós devemos entender esse tipo de coisa. Então Jesus ele recusou, ou ele não recusou esse fariseu de estar indo com ele fazer a sua obra. No entanto, Jesus pegou e trouxe esse fariseu ou este escriba a uma realidade de que aquele que faz a obra de Deus não deve esperar, muitas vezes, estar preso nas coisas materiais, que não tem aonde reclinar a cabeça e também não tem ninhos como as aves, aquele que serve a Deus. Deve depender apenas, exclusivamente de Deus. E é isso que Jesus está levando esse fariseu aqui, esse escriba, a entender. Que aquele que serve a Deus deve depender de Deus. E não depender das coisas deste mundo. É isso que Jesus estava ensinando para ele. Mas nós podemos observar que Jesus não levou esse fariseu, todas as prerrogativas aqui. Me parece que Jesus não levou esse fariseu porque ele caiu na consciência que ele não poderia estar com Jesus, não é? Simplesmente porque ele não queria negar as suas coisas, não é? Então observe bem que no versículo de número 21 também nos fala de um rapaz que também era discípulo do Senhor e que primeiramente queria enterrar o seu pai, não é? Antes de ir com Jesus. Então observe bem que, na verdade, muitos estudiosos, como já foi falado, eles dizem que o pai desse rapaz aqui não havia morrido ainda, mas estava o que? Moribundo, né? Estava moribundo. E o que acontece aqui? Acontece que ele queria esperar seu pai morrer para seguir Jesus. Será que nós devemos esperar alguma coisa? Será que nós devemos, muitas vezes, né, esperar que alguma coisa aconteça na nossa família, aconteça na nossa vida, né? Será que nós devemos esperar? Será que nós devemos depender dos nossos entes familiares por mais que nós os amamos, né? O nosso amor por eles não deve ultrapassar o amor de Deus, que o amor de Deus tem que ser maior. Veja bem, é isso que nós podemos entender. Não é que vai desprezar o pai e a mãe, não é isso. Mas a partir de quando se coloca o marido, a esposa, os filhos e tudo mais, né, concernente à família, acima de Deus, fica complicado. Porque como nós vamos servir a Deus? Nós vamos viver sempre travados.
Ah, se eu só vou na igreja se o meu marido deixar. Ah, eu vou na igreja só se a minha mulher deixar. Então como é que fica, meu irmão? Como é que fica, minha irmã? Então nós devemos tomar cuidado com respeito a isso. Se nós temos uma designação na obra de Deus, se eu, você está entendendo, sou membro de uma igreja e muitas vezes eu estou falhando, tenho que tomar cuidado, não é? Eu tenho que tomar cuidado, porque existe uma responsabilidade com as coisas de Deus que eu tenho que ter, não é verdade? Eu tenho essa responsabilidade diante de Deus. Você está entendendo? Como membro, como obreiro, como pastor, como presbítero, como diácono, como diaconisa, todos nós temos uma responsabilidade nas coisas do Senhor e nós não podemos refutar esta responsabilidade, porque é o Senhor que nos deu essa responsabilidade, é o Senhor que nos delegou esta responsabilidade. Então não venha me dizer aqui que não, eu vou, né? Eu posso fazer como eu quero, eu faço do meu jeito, eu faço da minha maneira nas coisas do Senhor. Não é assim não, meu irmão, não é assim não, minha irmã. Nós temos que seguir um padrão que é estipulado, que é estabelecido pela palavra de Deus. No versículo de número 23 diz assim: E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, os discípulos de Jesus entraram no barco. Então, nós devemos entender isso daqui. Então, o que nós aprendemos aqui? Que os discípulos tinham que entrar no barco. Agora veja bem que existem condições para que eu e você venhamos a entrar no barco. Será que nós estamos aprovados por Deus para entrar no barco e atravessar a tempestade? Então é isso que você tem que se perguntar. Porque eu vejo aqui que o fariseu, ele não entrou no barco. Por quê? Porque a sua consciência falou mais alto, porque Jesus pegou e colocou ele numa realidade. Não são os conceitos, meus amados, que vão fazer com que eu e você venhamos a vencer as tempestades. Porque se este fariseu entrasse no barco, talvez ele iria colocar os seus conceitos. Ah, porque nós devemos fazer assim, porque nós devemos fazer assado, porque nós devemos fazer daquele jeito, porque desse jeito aqui dá certo. Não, não é o Senhor. Porque aqui o que está valendo, na verdade, é a direção que Jesus vai dar para aquele barco que vai atravessar aquela tempestade. Não é isso que nós observamos? Vejamos que ali havia pescadores, pessoas experientes, que sabiam com respeito ao vento, que sabiam com respeito aos tempos. Mas veja bem que naquele momento que a tempestade estava se avolumando, que a tempestade estava ali açoitando aquele barco, veja bem que as habilidades daqueles pescadores já não estavam valendo mais nada. A sua experiência não estava valendo mais nada. Então não é nossa experiência muitas vezes. Por quê? Porque na verdade aquela tempestade não tinha um cunho, natural. Não era uma coisa natural, mas na verdade era um levantar do inimigo de uma forma sobrenatural, querendo açoitar aquele barco. Meus amados, tem determinadas situações que vêm na minha e na sua vida. Tem determinadas tempestades que não são normais. Não são normais. É um levantar do diabo. É uma pessoa que se levanta. É no emprego ali que muitas vezes as pessoas falam mal de você, que o seu patrão te persegue. É muitas vezes em casa, é muitas vezes, na rua, é muitas vezes... Então, tem coisas que o inimigo que se levanta para querer derrubar a minha e a sua vida. São as situações que nós passamos, de ordem financeira, de ordem política, de ordem, de ordem social, de ordem religiosa. Então, tudo vem para querer me derrubar. Tudo vem para derrubar você, mas só que nós devemos entender que Jesus está no barco. Jesus está no barco, meus amados. Ele está no barco. Então, veja bem, por ele estar no barco, eu não posso deixar o quê? O meu arado. Eu tenho que estar dentro do barco. E muitas vezes o barco simboliza o quê? A igreja do Senhor. Você está no barco que Jesus Cristo se encontra porque Jesus estava lá no barco. Ah não, sabe o que é? É que Jesus está dormindo, vou incomodar ele e vou sair fora do barco. Não tem muita gente que faz isso aí? Tem muita gente que está saindo fora do barco. Não comunica nada para Jesus.
não fala nada, Jesus está observando a pessoa, está vendo o comportamento da pessoa, porque eu creio que Jesus, naquele momento que estava atravessando a tempestade junto com os seus discípulos, Jesus sabia o que estava acontecendo, mas queria ver o quê? A reação daqueles discípulos. E qual é a sua reação? Qual é a minha reação em meio a situações difíceis? Será que é largar o arado? Será que é jogar fora as ferramentas que o Senhor nos deu? Então pense bem o que você está fazendo. Você está entendendo? Pense bem no que você está fazendo. Ah, eu sou diácono, mas agora eu vou deixar o meu arado aí parado. Ah, eu sou, líder. Eu sou líder de um departamento, agora eu vou deixar o meu arado parado. Eu não quero saber de nada. Você está entendendo? Ah, agora eu sou aí um membro da igreja e agora também eu não quero ir para a igreja. Eu vou quando me dá na cabeça. Será que você não tem uma responsabilidade diante de Deus? Será que eu não tenho uma responsabilidade? Será que as situações, será que o vento que está soprando, será que a tempestade que está aí soprando está parando a sua vida? Então a pessoa coloca a culpa na onde? Coloca a culpa na tempestade. Será que a culpa é da tempestade? Ou será que a culpa é nossa, que não temos aí muitas vezes, nós não temos aí pedido para o Senhor parar essa tempestade, porque nós observamos que os discípulos, eles clamaram diante do Senhor. Será que você tem clamado diante do Senhor? Será que Jesus não está do seu lado, mas você não tem abrido a sua boca para falar: Senhor, ajuda-me nessa tempestade, para essa tempestade, Senhor? Será? Ou você tem caído fora? Porque por mais que eles não tinham fé, e Jesus mesmo fala sobre isso, eles estavam clamando ao Deus correto. Eles estavam clamando diante do Senhor. A misericórdia do Senhor alcançou aqueles homens. Por quê? Porque eles reconheceram que eram pequenos diante de Deus naquela tempestade. Agora muitos aí utilizam o quê? Utilizam no meio da tempestade um orgulho, uma prepotência, uma arrogância, uma birra. Eu não vou fazer. Estão falando para mim fazer, eu não vou fazer. Eu não quero ir, não quero fazer nada, que não sei o quê. Então as pessoas aí, 1001 questionamentos, aquele negócio todo, né? Começam a questionar, começam a brigar com o Senhor, não querem saber de nada. Deixa o barco aí que role o barco, que o barco vai à deriva, que o barco ele possa ser tocado, que vai tocar de qualquer jeito, né? Que o vento leva eu, ou o vento leva eu, né? Não tem gente que pensa dessa forma aí? O vento não tem que levar eu e você. As coisas desse mundo não tem que levar o barco de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quem tem que levar o barco é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós servimos. Você está entendendo? É esse vento que não deve levar a minha e a sua vida. É o vento do mundo, é o vento de doutrinas, é a tempestade, que as pessoas muitas vezes fazem neste mundo e querem envolver a igreja. A igreja não é para ficar no vento, a igreja é para ficar diante da presença de Deus e tendo como rocha o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora você vai abandonar o arado? Vai abandonar o arado? Não é para abandonar o arado. Nós vemos aí que infelizmente tem muitas pessoas que estão abandonando o arado nesses últimos dias, né? Nós vemos uma tremenda apostasia. Então, nós devemos observar essas coisas. Nós devemos observar que Deus ele não age dessa forma. Está entendendo? Deus não está dependente da tempestade. Deus está dependendo do seu posicionamento, porque Deus ele pode fazer o quê? Acalmar a tempestade. Mas será que você está firme na fé diante do Senhor? Será que você está exercendo a sua responsabilidade diante de Deus? Será que eu estou exercendo a minha responsabilidade diante de Deus? Então nós devemos meditar nessas coisas, não é? Por que eu digo isso? Nós podemos observar, por exemplo, em Mateus 25, versículo 21, não é? É um texto muito conhecido dos irmãos. Olha só o que diz aqui. No versículo 21. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E no 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles
ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, de que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, será que a gente não tem consciência dessas coisas? Que Deus vai cobrar os talentos que Ele nos deu? Você está entendendo? Qual é o talento que Deus te deu? Deus te deu uma incumbência na obra de Deus como diácono? Como líder como líder de departamento? Como pastor? Como presbítero? Deus te deu essas incumbências como cooperador? Como membro da casa de Deus? Então como é que está a sua vida? Como que você está, meu irmão e minha irmã? Como que está? Porque aqui nós vemos que Deus ele cobrou das pessoas conforme as suas designações, conforme os talentos que foram dados para cada um, conforme a sua capacidade. Será que nós não devemos entender essas coisas? Claro que sim. Nós devemos entender essas coisas. Então, que nós venhamos nos posicionar diante de Deus. Não é? Que nós venhamos a nos posicionar. E o Senhor ele fala em Lucas 16, versículo 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lucas 16, versículo 10 diz assim. Olha só. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então que Deus venha ter misericórdia de nós. Porque nós vemos que Deus vai cobrar de cada um de nós. Desde o cooperador até o pastor presidente, vai ser cobrado, sabe, diante de Deus. E é isso que nós devemos entender. Que nós, meus amados, venhamos a fazer a obra de Deus. Não olhando as tempestades, as lutas, né? Hoje em dia é a pandemia, hoje em dia é aquilo outro, então as pessoas estão inventando um monte de coisa. Claro que nós devemos tomar cuidado, claro que nós devemos nos proteger com a máscara, com o álcool gel e, né, com todos os aparatos que são aí colocados pelas instituições de saúde. No entanto, nós devemos nos responsabilizar pelas coisas do Senhor. Nós temos que nos responsabilizar em fazer a vontade de Deus. Que nós venhamos acordar para esse tipo de coisa. Isso não é motivo para que eu e você venhamos a parar. Isso não é motivo para que a gente fique na estagnação, na morbidão, né? Porque aquele que se encontra morno diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus vai pegar, vai vomitar. Não é que Ele não venha vomitar a mim e a você, mas que nós venhamos a ter responsabilidade nas coisas do Senhor, né? Como obreiros, como diáconos, diaconisas, líderes de departamento, como até mesmo membros, cooperadores, né? Nós devemos tomar cuidado, nós devemos ter responsabilidade com as coisas do Senhor, tá certo? Então é esta palavra que o Senhor está nos falando, e esta é a segunda parte e última parte do tema, né? Quem tem Cristo não larga o arado, né? Então que nós não venhamos a largar o arado por nada nesta vida, porque nós devemos ter Cristo no nosso coração, fazer a vontade de Deus e realizar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para realizar.
porque o Senhor Jesus está voltando e vai cobrar de mim e de você. O grande trono branco vai estar presente diante das nossas vidas. E o que nós vamos explicar para Deus? Então que isso seja uma palavra de alerta e que todos nós venhamos a fazer com zeniedade as coisas de Deus. Tá certo, meu irmão? Que Deus te abençoe. E vamos orar nesse Pai Santo, nesse instante louvo e te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Direciona as nossas vidas, enche-nos com teu Espírito Santo. Meu Pai, nos dá força, Senhor, para que nós venhamos andar de acordo com a sua palavra. Estamos nos últimos dias, ó Senhor. Estamos vivendo dias tenebrosos e nós necessitamos da sua graça e misericórdia para a glória de Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E fique com Deus. Para a glória e honra do Senhor. Amém. Deus abençoe. Senhor, basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima tudo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu viro por inteiro do meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar. Te amo.